Então, vamos lá, bom dia a todos. Hoje estamos aqui reunidos para mais um grupo de estudos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o plano de aula para a prova de desenvolvimento didático do município de Curitiba, concurso de Curitiba, tá? Então, a gente reuniu aqui alguns colegas do curso Solução, algumas colegas que também vão participar da mentoria do baú da pré-escola, tá? E quem tiver interesse em participar de outros momentos que a gente venha a fazer aqui na mentoria, é só deixar um recado que a gente inclui vocês também no grupo, tá? É um grupo aberto para a gente estudar, tirar as dúvidas e se preparar aí para a prova didática. E aí eu já vou aproveitar aqui, antes da gente iniciar, contar aí que hoje saiu a primeira convocação do município de Colombo. Então, dei uma olhada lá no site da prefeitura, quem fez o concurso de Colombo, que eles já estão chamando a partir de amanhã para se apresentar lá na prefeitura, tá? Eu já vou me apresentar amanhã e depois eu conto para vocês aí o que aconteceu aí nessa primeira convocação, né? Não sei direito, eles pediram para levar só CPF e o RH, perdão, e o RG e se apresentar no RH, no caso, né? Então, não sei se a gente já vai escolher vaga, ou se é para dizer se quer, né, assumir o concurso, enfim, não sei direito o que vai acontecer amanhã, mas depois eu conto para vocês. Mas vamos lá. Estou aqui com o modelo do plano de aula de Curitiba, é um dos anexos lá do edital. Eu baixei, editei, já coloquei lá no grupo para quem quiser baixar, né, para preencher e entregar ele digitado, tá? Eu acho, assim, mais apresentável, né, levar para a banca o plano de aula digitado bonitinho em 2 cópias, do que levar ele manuscrito, até porque quando a gente digita, a gente consegue usar melhor o espaço aqui. Pode falar, Silvia. Oi, Maeli. Oi, amor, fale. Primeiramente, parabéns, tá? Pela primeira convocação, me arrependi muito de não ter feito de Colombo, passei em Piraquara, mas não chamaram ninguém ainda, estou bem triste com isso. Mas, enfim, né? Então, eu queria falar para você que o meu plano de aula ele não está editável. Ah, tá. Tá no PDF? Sim. Uhum. Eu já mando lá nos grupos, eu Tá. mandei nesse grupo de agora aqui, de solução. O meu também está assim, sem editar. Tá, deixa eu mandar para vocês aqui, depois vocês me dizem se deu certo, tá? Tá certo, obrigada, viu? Tá? Já está lá no grupo, já dei uma olhada, depois vocês me dizem se funcionou. Senão eu salvo ele na nuvem ali, que aí não tem erro, né? Porque às vezes o programa do meu computador é diferente do de vocês, às vezes é esse problema que tá dando. Mas vamos lá, já coloquei lá no grupo, depois vocês me dão um ok se está funcionando, tá? Então, vamos lá. Como eu estava falando, o plano de aula, assim, né, na minha opinião, eu acho mais interessante a gente entregar para a banca digitadinho, bonitinho, tá? Por isso que eu baixei e fiz aquela conversão do PDF para o Word para a gente conseguir editar. Então, aqui primeiro, né, você vai completar seu nome completo, né, colocar o seu nome completo, o seu cargo, o número de inscrição do concurso, a área de ensino. Então, olha só. Eu acho que eu vou mudar aqui a minha apresentação para a tela toda. Pela BNCC, nós temos 5 grandes áreas do conhecimento, e essas áreas do conhecimento, elas se subdividem em componentes curriculares. Então, dependendo da área do conhecimento, a gente tem mais de um componente curricular. Por exemplo, linguagens, tem língua portuguesa, educação física, artes e inglês, né? Então, são 4 componentes curriculares para uma área do conhecimento. Então, você tem que pensar qual é o seu componente curricular. Vocês estão vendo agora a tela aqui? Não. Tá abrindo, né? Tá aparecendo a tela? Sim. Sim? Tá. Sim. Então, eu abri aqui matemática, que não tem erro, né? Matemática, ela é área do conhecimento e é componente curricular. Então, se você, por acaso, escolher a matemática, né, você vai só escrever matemática ali.
Agora, se você escolher, por exemplo, um componente curricular da área de linguagens, como eu coloquei lá em Colombo, eu coloquei linguagens e a língua portuguesa, no caso, né? Então, eu coloquei o componente curricular e a área do conhecimento, para não ter, assim, erro, né? Já na educação infantil, o que você vai colocar? Os campos de experiência que você optou em trabalhar, né? Então, se você escolheu o eu, o outro e o nós, e corpo, gesto e movimento, aí coloca as duas áreas do conhecimento ali. Se você também vai fazer aqui na parte do ensino fundamental, duas áreas do conhecimento, né? Então, você vai fazer linguagem, você vai fazer um plano interdisciplinar, no caso. Então, você vai utilizar lá linguagens, língua portuguesa e matemática. Aí você vai mencionar as duas áreas, o componente curricular e as áreas do conhecimento. Aqui, como a BNCC mudou a nomenclatura, ficou um pouco confuso. Mas é isso, tá? Você vai indicar ali onde pede... Onde está o meu? Está aqui. A área de ensino, aqui. Ah, entendi por quê. Eu achei que ele estava editável, mas não estava, vocês têm razão. Depois eu vou mudar esse arquivo, tá, meninas? Ele não tá... Eu vou abrir o de Colombo aqui. Entendi o que aconteceu. Eu não tinha testado mesmo. Deixa eu ver se esse aqui dá para mudar. Que eu já vou escrevendo, fazendo o exemplo aqui com vocês. Senão eu abro o de Colombo. Só um pouquinho que ele está carregando. Ó. Aqui é o meu de Colombo, dá para mexer. Então, ó, a área de ensino, eu coloquei linguagens. Qual é o componente curricular de linguagens? Língua portuguesa, tá? Entendido essa parte? Se for educação infantil, vamos mudar aqui. No caso, educação infantil. Aí você vai colocar o campo de experiência. O eu, tá? O eu, o outro e o nós. Beleza? Quem fez docência 2, que é a educação física, vai colocar linguagens e educação física. Vocês têm alguém hoje aqui participando que é de educação física? Tá? Então, sempre coloca a área de conhecimento e o componente curricular. Na educação infantil, vai colocar o campo de experiência, tá? Outra coisa importante aqui para a gente preencher, a série, ano ou ciclo. No município de Curitiba, a gente tem nas séries iniciais 2 ciclos. O ciclo 1, que vai do primeiro ao terceiro ano, e o ciclo 2, que é quarto e quinto ano. Então, você vai, como eu coloquei aqui, primeiro ano, ciclo 1. Se você vai escolher o quarto ano, aí você vai colocar ciclo 2. Tá? Na educação infantil, aí você tem que ver lá, aí não é nem série, nem ano, nem ciclo, né? Vai ser... aí você vai colocar creche, berçário, né? Berçário 1. Ou pré-escola, aí vai colocar lá o pré-1, pré-2, né? Conforme a nomenclatura ali do documento curricular, tá? Educação física vai ser o primeiro ano, ciclo 1, ou quarto ou quinto ano, ciclo 2, segundo ano, ciclo 1, beleza? Então, a gente sempre vai indicar da onde, se é creche ou pré-escola, ou se é primeiro ou segundo ciclo, e qual é o ano, né, ou a turma aqui, no caso da educação infantil, tá? Entendido essa parte também, gente? Anotado, beleza? Beleza. Tem mais alguém querendo entrar aqui? Oi, Adri? Entrou? Então, vamos continuar. Aqui, beleza? Agora, aqui eu só estou dando exemplos, tá, gente? O conteúdo. Aqui que eu queria mostrar, eu abri o documento, ó. Então, o documento de Curitiba está muito mais fácil de
enxergar, né, localizar os conteúdos do que o de Colombo. O de Colombo, ele está organizado de uma forma diferente, ficou mais difícil. Então, ó, grandezas e medidas, e aqui estão os conteúdos. Então, tá muito fácil, tá aqui, ó. Ah, eu vou trabalhar medidas de comprimento. Aí você copia e vai colar lá no seu documento. Opa, aqui. Então, conteúdo, medidas de comprimento, beleza. Vai trabalhar mais algum conteúdo, é mais de um conteúdo, você vai copiando e colando o conteúdo ali. Aí, para educação infantil, você tem que buscar lá no documento. Posso até depois, acho que depois eu abro. Tem quantas pessoas aqui da educação infantil? Tem alguém da educação infantil aqui? Eu sou. A Thaís? Ah, tá. É só educação infantil. Só eu? Só você? Então Eu tá. não sou concorrência. Ô, Thaís, depois Oi. eu abro o documento da educação infantil, tá? E a Tá. gente faz um modelo aqui só para educação infantil. Vamos seguir a lógica aqui do ensino fundamental primeiro. Aí o objetivo, copia e cola lá. Estou pegando o aleatório aqui, tá? Copiei o conteúdo, depois vou copiar o objetivo. Utilizar medidas convencionais e não convencionais na comparação entre grandezas de mesma natureza, empregando a linguagem oral. Beleza. Alguém levantou a mão? Fala, Elis. Oi, Má. Oi, Deixa amor. eu Fala. perguntar. Pode falar. O conteúdo e o objetivo, a gente faz a cópia literal do conteúdo? Pode Desculpa, do documento? Pode copiar. Pode copiar igualzinho. Aí, assim, ó, você vai usar só um conteúdo, você vai usar mais de um conteúdo, aí depende do que você quer trabalhar com as crianças, tá? Entendi. Tipo, em Colombo, eu usei 2 conteúdos e 3 objetivos que estavam relacionados àquele conteúdo. Qual que é a minha dica aqui? Focar, né? A gente não precisa colocar 10 objetivos, sabe? A gente tem que ter foco, até porque a gente só vai ter 15 minutos para apresentar. Então, é melhor você, às vezes, colocar um objetivo e trabalhar bem dentro desse objetivo, do que você ficar enchendo de coisa e não conseguir alcançar nada. Né? E deixa eu te perguntar, outra dúvida que surgiu. Por exemplo, se eu escolher um objetivo, tá. Aí eu posso, por exemplo, trabalhar assim, dizendo, antes do intervalo nós vamos trabalhar assim, depois não é intervalo, né, recreio que fala, né, nós vamos trabalhar dessa maneira, ou precisa ter, daí no caso, 2 objetivos, porque eu lembro que você frisou alguma coisa de tempo, que é importante falar, né? Isso então, a gente vai, ali na questão quando a gente for escrever o plano de aula, é legal a gente delimitar o tempo. Entendi. Como você falou, né? Mas aí, a minha dica é, escolhe um período, por exemplo, da chegada até o intervalo, ou após o intervalo até o final da aula. Né? Porque aí você vai estar trabalhando ali com 2 ou 3 aulas, mais ou menos, né? O legal é a gente pensar um planejamento para 2 aulas, assim, né? Então, por exemplo, se você pegou antes do intervalo, aí você pode até colocar que após, né, ao finalizar eles vão para a educação física também, porque às vezes é um período maior ali antes do intervalo, né? Às vezes são 3 aulas antes e 2 depois, ou 2 antes e 3 depois. Eu não sei direito como é aqui em Curitiba, até se alguém já trabalha no PSS, pode abrir o microfone e tirar essa dúvida para a gente aí, que eu não tenho certeza. Lá em Joinville, geralmente eram 2 antes e 3 depois. Pode falar, Elis. A Silvia, quer falar, Silvia? Oi, meninas. Oi, pode falar. Eu trabalho no PSS, né? Tá, legal. Aqui em Curitiba. E as aulas regulares são 2 aulas seguidas. Na verdade, assim, a gente, quando é aula regular, a gente que faz esse remanejamento, sabe? Então, não tem um período rígido, assim. Dá para você mesmo fazer ali o seu planejamento de acordo com o que você vai aplicar na aula. Por exemplo, eu fiquei 3 meses ali no regular com as crianças do primeiro ano. Então, eu usava a segunda-feira, na parte da tarde, às 4 horas, para dar só língua portuguesa. E aí, na terça, só matemática. Aí, na quinta, geografia e assim por diante.
Tá, ô Silvia, mas aí, tipo assim, ó, você trabalhava você falou, acho que segunda língua portuguesa, por exemplo, Isso. às 4 horas. Aí era das 4 até que horas? Até o final da aula? Até o final da aula, porque Isso, assim, a gente tem 2 horas antes, depois tem o recreio. Depois Uhum. tem o recreio, e depois o recreio voltava com a mesma finalidade que era a língua portuguesa. Uhum. Um exemplo assim. Mas o que eu tô. É isso mesmo que eu estou dizendo, é que no teu planejamento, quando a gente vai escrever aqui, ó, é deixar isso marcado. Uhum. Né, que isso está acontecendo para quando a banca lê, ela entender que o teu objetivo é trabalhar ali aquelas 2 horas com as crianças. Sim. Entendeu? Uhum. Então, isso tem que deixar marcado. Aí, como eu até dei o exemplo aqui, ó, após o intervalo do recreio, a professora levará a turma até, né, ou dará continuidade, tu pode até puxar algo que já estava acontecendo antes, né? Tem que ser, né? Então, tem que ser isso bem específico. Uhum. E outra dica, posso dar uma dica bem legal? Claro, com Olha, certeza. gente, não sejam assim, não usem coisas assim tradicionais, que nem fila um atrás do outro. Perfeito. Quando vocês forem dar aula, vocês simulem assim que vocês estão fazendo grupos das crianças, ou se não, uma aula lá fora, fazer uma simulação assim, porque a Prefeitura de Curitiba, ela fica muito ligada nisso, sabe? Sim. Tá bom? Só isso. Beijo. Perfeito. Obrigada, Silvia. E, ó, vai contribuindo aqui, porque a gente tu já trabalha na rede, né, já trabalhou como PSS, então, tua contribuição com certeza vai valer ouro aqui pra gente. Então, beleza, o conteúdo e objetivo, certo? Agora, os materiais, tá? Sempre citar o documento que você está utilizando. Aqui era o meu plano de Colombo. Aí a gente vai mudar aqui para o documento curricular de Curitiba, né? Que é o Diálogos. Opa, não botei acento em Curitiba. Curitiba, daí a gente vai colocar lá Diálogos com a BNC, Diálogos, né? Aí você pega direitinho lá o nome. Oh, meu Deus, Diálogos com a BNCC, daí ensino fundamental, educação infantil, educação integral em tempo ampliado, né? Então, você utiliza, ou ali os documentos curriculares, vamos ver como é denominado aqui. Pega o nome bem certinho, o ano aqui, coloca a referência que está, ó, volume, que legal, ó, esse aqui é volume 5, ó. Então, isso aqui tu tem que colocar lá no teu planejamento, no teu plano de aula, tá? Diálogos com a BNCC, primeiro ao nono ano, volume 5, matemática, tá? O da educação infantil, todos os objetivos estão no mesmo documento lá, que é o Diálogos com a educação infantil, né? Primeiro, então, você vai copiar o nome do currículo ali, o ano que ele foi publicado, e vai colocar lá. Então, esse aqui, Ensino Fundamental Diálogos com a BNCC, volume 5, matemática. Se você utilizou mais de um, você vai citar todos que você utilizou. Deixa eu deixar isso aqui para não ficar me atrapalhando. Pronto. Então, você coloca bonitinho ali, Curitiba, Paraná, e a data. E aí, os materiais que você vai utilizar para desenvolver a sua aula, né? Eu coloquei exemplo aqui, bola, caixa de som, papel craft, tinta, né? Eu usei na minha de Colombo, alfabeto móvel, plástico transparente, caneta marca-texto. Então, você vai descrever exatamente aquilo que você vai colocar aqui nos seus procedimentos metodológicos. Até essa parte do material utilizado, você preenche depois que você definiu certinho como vai acontecer a sua aula, né? Inclusive, para Colombo, eu tinha feito a lista e tinha feito planejamento, fiz a lista. Aí, quando eu fui treinar, eu treinei com meu filho, eu vi que não ia dar tempo de desenvolver tudo aquilo que eu havia planejado. Aí, eu tirei, né, estratégias, eliminei algumas estratégias e depois tirei também o material aqui. Então, coloque exatamente aquilo que você vai utilizar
na lista aqui, tá? Aí, agora, o procedimento metodológico, como eu falei, a Silvia também falou ali, né, é legal a gente fazer essa demarcação do tempo, até para a banca ter uma noção, né, do que você vai propor em quanto tempo, né, então, tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental, como para a educação física, né, a educação física geralmente é uma aula ali, né, então fica até mais fácil aí até nem precisa tanto estar demarcando ali, você pode até colocar que para o planejamento será desenvolvido para uma aula, né, de educação física, tarará. Na educação infantil, né, se você vai trabalhar, por exemplo, com sessão de brincar heurístico, né, que eu acho que é uma coisa bem em alta, bem favorável aí para quem vai estar, para a Thaís aí, que vai trabalhar com a educação infantil, apesar de que quem é docência 1 também pode trabalhar com as turmas de 4 e 5 anos, né, e aí pode trabalhar com educação infantil, mas 0 a 3, né, a questão do brincar heurístico é uma coisa bem interessante, tem lá no documento falando sobre o brincar heurístico, o documento da BNCC, de Curitiba, e você pode trazer, aí você vai trabalhar com uma sessão de brincar heurístico, né, aí eles sabem ali que a sessão pode durar, né, 30, 40 minutos, 20, dependendo da faixa etária também, mas enfim, é legal estar delimitando o tempo, tá? Outra coisa que a Silvia falou, que eu até coloquei o início aqui, ó, a professora levará a turma até a biblioteca, o pátio, a praça, né, da escola. Então, pensem, para cada estratégia que você for desenvolver o seu planejamento, um espaço diferente, tá? No planejamento de Colombo, eu utilizei 3 espaços, a biblioteca, que foi desenvolvida lá uma contação de histórias e uma dinâmica. Aí, da biblioteca, a gente voltou para a sala, fez um registro oral, né, um diálogo oral, onde eu fazia o registro no quadro, com relação àquela contação de histórias que a gente tinha desenvolvido, e depois a gente foi para o pátio da escola, na sombra de uma árvore, né, eu coloquei lá, para fazer uma brincadeira, uma exploração do alfabeto móvel. Então, utilizem mais de um espaço, no mínimo 2, tá? Então, pensem na escola, pensem nos espaços que a escola oferece, imaginem, né? E pensem o seu planejamento utilizando esses espaços, tá? Como a Silvia falou, fujam do tradicional do quadro e giz, tá? Então, a gente precisa aí estar explorando mais de um espaço. O teu planejamento, ele tem que estar de acordo com os teus objetivos, tá? E com o conteúdo, né? Então, para cada objetivo que você colocar ali, você tem que pensar numa estratégia. É claro que as estratégias, os objetivos, eles não vão ser alcançados apenas em uma estratégia, né? Mas a gente está pensando, né, em algo que talvez já esteja acontecendo, ou que vai, né, que a gente está iniciando ali a exploração daquele objetivo, né, então não tem problema. Mas pensem, para cada objetivo, pelo menos uma estratégia para alcançar, né, para aproximar aí o conhecimento da criança para aquele objetivo, tá? Vamos ver o que mais, sobre aqui a descrição da proposta. Então, falamos do tempo, falamos da ocupação dos espaços, e a proposta tem que estar de acordo com os objetivos, né? Você tem que pensar numa proposta que alcance os objetivos. Outra coisa importante, você sempre tem que ter um ponto de partida, tá? Então, né, não começar do nada para lugar nenhum, tá? Então, um livro, uma música, um objeto, então, sei lá, vou pegar aqui uma coisa que está na minha mão aqui, esse aqui é um spray, faz de conta que é um spray com álcool, né? Então, você leva o objeto e aí começa a conversar, vocês sabem o que é isso aqui, né? Onde a gente utiliza, né? Vamos falar que aí a gente está fazendo um plano sobre a prevenção ao novo coronavírus, por exemplo, tá? Então, quem utiliza isso aqui em casa? Onde a gente encontra esse objeto? Então, comece sempre com diálogo, envolvendo as crianças, tá? É muito importante que o professor envolva as crianças ao longo do diálogo da aula. Fala, Silvia.
Então, meninas, mais uma dica aqui para vocês, para todas nós, né? Eu preciso muito passar nesse concurso. Então, mais a gente compartilha o conhecimento, mais a gente aprende. Verdade. Então, Curitiba dá muita ênfase quando você vai dar uma aula, dá ênfase não, é assim, valoriza. 100% das aulas a gente tem que ser a partir de textos. Ah, legal. A gente tem que, a partir de texto, você vai alfabetizar sempre a partir de algum texto, de alguma história, essa é uma dica muito importante. Legal. No meu de Colombo, eu comecei com uma história, eu também gosto muito, né, uma poesia, né, trazer algo, ou, como eu estava falando aqui do objeto, né, depois você explora, né, você traz um texto informativo, por exemplo, sobre o novo coronavírus, mas sempre ter um ponto de partida, né, com os menores, né, o objeto, acho que vale muito a pena, né, porque traz essa ideia do concreto, né, e aí você utiliza, né, o texto também como um apoio, mas a dica da Silvia é perfeita, né, a gente sabendo agora o peso que o município dá, né, para essa questão de tudo partir do texto, né, não tem por que a gente não começar, né, a partir de um texto. Isso vale tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, e quem sabe até para a educação física, né? Dependendo do conteúdo, né? A gente pode estar trazendo aí um objeto, né? Algo concreto, ou uma música, né? Se você vai trabalhar com o conteúdo da dança, por exemplo, né? Algo que traga aí um ponto de partida para você não desenvolver uma aula só expositiva, só você ali falando, explicando um conteúdo, né? Eu acho que é justamente o contrário disso. Esse conteúdo, ele vai acontecer a partir da experiência que a criança viver com esse conteúdo. Então, você inicia um conteúdo a partir da experiência de um texto, a partir da experiência da exploração de um objeto, a partir da experiência da exploração de uma brincadeira, né? Então, a gente sempre tem que pensar na experiência, como a criança vai viver aquilo. Não só a experiência de ouvir um adulto falando sobre aquilo, né? Mas ele sendo, se a gente tem uma proposta, e a BNCC traz isso, e todos os documentos de Curitiba enfatizam muito isso, de um currículo em ação, da criança protagonista, ela tem que fazer parte desse teu planejamento, né? Então, ela precisa participar ativamente desse contexto que você vai estar preparando ali ao longo desses 15 minutos, tá? Então, fazer um levantamento de conhecimentos prévios é muito legal, ou mesmo a participação das crianças, né? Você simular que eles estão participando. Então, quem conhece ou como escreve, aí você faz de conta que eles estão respondendo ali, né? Muito bem, João, que legal, você tem isso em casa. Conta um pouquinho para a gente como é isso. Tudo isso a gente treina, vai treinando antes para você ter esse repertório do que dialogar com as crianças, né? De como vai acontecer a representação desse diálogo também, tá? Porque quando você traz isso para o seu planejamento e para a sua prática ali, para a hora da apresentação, você está demonstrando a abertura que você vai dando ao longo da sua aula para a participação da criança, para que a voz da criança seja considerada, para que o conhecimento da criança também seja considerado ao longo dessa sua proposta, tá? Mais alguma consideração sobre essa parte aqui, dos procedimentos metodológicos? Anotaram tudo, então? Marcação de tempo, utilização de um texto, um objeto, uma música, né, uma poesia, né? Então, partir disso, né? Então, pensem em algo que você tenha segurança, ou que você já trabalhou, ou que você já viu alguém, né? Tem muita gente que só fez estágio, está começando agora, né? Ou que trabalha como professor auxiliar, né, mas acompanha práticas interessantes, né? Então, sempre procure aquilo que você já tem uma familiaridade, né, para não chegar lá com algo que você não tem certeza se vai dar certo, né? Então, acho que isso é muito importante. E outra coisa, utilizar mais de um espaço, né, isso é muito importante. E finalizar, né, tua aula, teu tempo de aula ali, tua proposta, tem que ter um começo, meio e fim, né, mesmo que seja em 2 horas, você inicia, você desenvolve, e aí você finaliza, né, acho que isso tem que estar marcado no seu texto também, tá? Acho que alguém levantou a mão, fala, Ellen.
Pode falar. Oi, querida. muito prazer. Então, meu nome é Ellen, eu vou fazer para Educação Física. Eu queria, então, te perguntar uma coisa. Como você comentou ali, né? Normalmente, agora é uma aula só, né? Porque antigamente eram mais, né? Tá. Aí, nesse caso, pensa num único espaço, tipo, fora de sala de aula. Eu pensei em um espaço fora da quadra, porque eu quero trabalhar com capoeira. Então, eu pensei em usar um espaço com grama para as crianças ficarem descalço, até não sei se pega bem. Pega, com certeza. Então, é isso que eu queria te perguntar. Então, planeja num espaço só, não planeja mais num espaço, né? Isso. Assim, ó, acho que tu até me mandou o planejamento, né, Ellen? Foi, né? Mandei. Até tu tinha pensado alguma coisa na sala, né? Tu pode até começar na sala e depois ir para a grama, entendeu? Acho que fica legal. Ou tu, né, começar no pátio, sentado numa roda ali, né? Fazer primeiro aquela conversa inicial, o levantamento ali do conhecimento prévio das crianças, que eu acho que tinha lá no teu planejamento, né? E depois faz a segunda parte no gramado, tá? Eu acho que vai ficar legal, assim. Tá bom, tá ótimo, obrigada. Tá. Mais alguém? Aí a gente vai para a avaliação. Pode falar, quem levantou a mão aí pode falar. Sou eu, a Sheila. Oi, Sheila, fala, amor. Então, a minha dúvida é o seguinte, eu só tenho 15 minutos para apresentar essa aula, né? Isso. E aí, se eu for pensar em mais de um espaço, eu fico pensando se a banca vai fazer esse critério de o tempo que eu vou estar em um espaço e em outro. Porque... Não. Assim, ó, a banca, ela vai avaliar, como eu falei, eu fiz uma aula lá para Colombo que ia demorar, assim, acho que 1h30, 2 horas. Mas ali na banca você vai simular, tá? Então, por exemplo, eu cheguei e falei, crianças, né? Agora a gente retornou do recreio, nós organizem um material que a gente vai até a biblioteca. Aí eu até fiz de conta, é teatro, tá? Vamos lá, vamos nos organizar, que eu fui caminhando com eles até lá. Aí a gente chegou na biblioteca, agora vamos sentar? Aí eu li a história. Aí eu fiz uma dinâmica lá. Agora, crianças, a gente vai voltar para a sala, porque... por exemplo, a dinâmica que eu faria com as crianças, que levaria tempo, eu expliquei para a banca como seria feita. Então, as crianças levariam 20, 30 minutos, mas eu expliquei em 1 minuto, entendeu? Aí você dá a sequência. Então, você explica, agora as crianças fariam isso, isso, isso. Aí eu digo, todo mundo já terminou? Agora vamos voltar para a sala. Aí lá na sala, né, a gente faz a exploração oral da construção de algumas palavras. Aí eu também expliquei para a banca, né? Eu explorei uma palavra, mas no caso, com as crianças, exploraria umas 5, 6 palavras. Daí eu falei isso para a banca, a gente explorou a escrita, sei lá, vou chutar aqui, a escrita da palavra bola, que era uma palavra-chave do texto. Aí eu expliquei para a banca, agora eu exploraria com as crianças outras palavras-chave do texto que elas fossem citando, né, ao longo do diálogo. Aí finalizei essa estratégia, fui para a próxima. Então, você vai reduzir, porque você vai estar apresentando, né? E aí se você quer apresentar todas as estratégias, você vai... algumas estratégias você vai contar como seria, né? Então, isso reduz bastante o tempo. Como a Ellen ali, a questão da capoeira, né? Que ela está pensando em utilizar. Se ela vai treinar alguns passos da capoeira com as crianças, ela não vai precisar ficar lá pulando na frente da banca, ela vai contar para a banca que agora, né, no gramado, eles iriam fazer aí a exploração de alguns passos da capoeira. Então, você conta para a banca a tua intenção, tá? Você simula para dar o exemplo, e aí você diz para a banca que isso seria explorado, né, por mais algum tempo com as crianças, aí você vai para a próxima estratégia, entendeu? Certo? Entendi, obrigada. Eu fiquei muito confusa, porque pensando, se eu tiver que desenvolver atividades, a atividade demoraria mais que 15 minutos. Né? Sim, não, aí você só vai contar como seria. Isso está até lá no edital, né? Que você pode, em alguns momentos, explicar para a banca qual seria, né, a estratégia, como isso iria acontecer, né? Você simula, depois você explica, tá? Beleza. Então, agora, o último... Alguém tem mais alguma dúvida dessa parte aqui? Da descrição da proposta?
Aí a gente vai para a última aqui, tá? Avaliação. Essa parte é muito importante. E o documento de Curitiba, principalmente do ensino fundamental, ele ajuda a gente demais nessa parte, tá? Mais do que o de Colombo. Então, primeiro, você vai colocar o textinho ali. A avaliação ocorrerá por meio dos seguintes critérios. Aqui eu até repeti de avaliação, depois que eu vi, mas... Que critérios? Você vai pegar os teus objetivos, tá, gente? Copiar o objetivo e colar aqui. Então, você vai... Qual é o teu critério? Observar e registrar como as crianças... O teu objetivo era utilizar, que elas utilizassem. E o teu critério de avaliação é como as crianças utilizaram medidas convencionais e não convencionais. Perceberam que fácil? Então, é só pegar o objetivo e jogar aqui. E aí, adequar, né, o texto. Porque eu disse que Curitiba é mais fácil. Olha lá o que eles trazem para a gente, que legal. Eles já trazem o critério de avaliação aqui, ó. Ó. Qual era aquele objetivo que eu tinha? Acho que eu perdi aqui. Acho que era esse aqui. Ah, não. Acho que era esse, né? Ó. Ele já traz os critérios de ensino-aprendizagem prontos. Aqui. Agora eu perdi o que eu tinha pego no exemplo. Tá vendo? Ó, construir o significado dos números naturais, tarará, tarará. Quais são os critérios? Então, você vai comparar o teu objetivo e ver quais desses critérios vão se encaixar lá na tua avaliação. Aí você vai copiar e colar lá no teu planejamento. E adequar, é claro, com o teu texto, né? É que aí aqui eu dei um exemplo, mas é que eu perdi a página ali do exemplo que eu estava dando. Mas você vai adequar. Então, você vai perceber, observar se as crianças realmente utilizaram as medidas convencionais e não convencionais na comparação entre as grandezas da mesma natureza, empregando a linguagem oral. É isso que tu vai observar se eles alcançaram. Se alguém levantou a mão, pode falar, tá? Pode falar, Daiane. Pode falar. Oi, está me ouvindo? Estou te ouvindo, aham. Então, assim, eu vou fazer para a educação infantil, né, no caso. Uhum. Eu dei uma olhada ali na proposta ali de Curitiba e, enfim, tem coisas ali que eu não consegui encaixar ali ainda, sabe, os verbos e tudo mais. Eu tem que ser literalmente o que está ali, ou eu posso usar os verbos da BNCC? Olha, tu pode usar o verbo da BNCC, porque lá no edital traz a BNCC como um dos documentos que a gente pode utilizar no nosso plano de aula, tá? Uhum. Mas, só que aí tu vai ter que citar a BNCC aqui, ó, onde a gente colocou o documento de Curitiba. Ah, tá. Tá? Uhum. Aí tu vai citar a BNCC e o diálogos com a educação infantil também, né? Tu tá na mentoria individual comigo? Sim. Tá, sim. Daí a gente vai trabalhar direitinho isso lá, quando eu for trabalhar o teu plano de aula, tá? Tá bom. Eu já estou fazendo, daí depois a gente conversa melhor, então. Isso, porque aí a gente vai adequando. Porque, na minha opinião, é melhor a gente trabalhar com o documento de Curitiba e tentar explorar mais esse documento de Curitiba. Tá, não pegar... Não é que a gente não possa pegar, mas a gente vai, a gente olha a BNCC para ter o ponto de partida, mas a gente compara ali com o documento de Curitiba e vê como que a gente pode estar fazendo esse casamento da melhor maneira possível, né? Porque então tá bom. A própria banca ali autoriza, né? Autoriza o uso da BNCC, então não tem problema a gente utilizar a BNCC também, né? Mas eles vão olhar se a gente sabe usar o documento curricular do município, né? Então, acho que é o mais importante, tá? Tá bom. Mas aí a gente explora isso lá no nosso planejamento individual, tá? Então tá, eu vou deixar pronto, depois a gente conversa melhor. Então. Beleza. Obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Peguei o objetivo, transformei aqui para avaliação. Ok, essa é a primeira parte, tá? Se puder só fechar a câmera que está dando interferência. A câmera não, o áudio, por favor.
E aí, outra coisa importante que a gente precisa colocar aqui na avaliação: que instrumentos a gente vai utilizar para avaliar as crianças? Foto, bloco de anotações, caderno de registro, tá? Então, você pode colocar aqui, registro fotográfico, e vamos colocar aqui bloco de anotações individuais. Por exemplo, tá? Vocês podem chamar de outro nome, aí a gente vai ver anotações individuais. Beleza. Aí, durante a aula, tá? O que eu fiz lá em Colombo? Eu tô falando tudo que eu fiz em Colombo, porque como eu tirei 10 lá, então quer dizer que não fiz nada errado, né? Por exemplo, eu fiz uma estratégia de construção de palavras, das palavras-chave da história, com o alfabeto móvel, tá? E aí, eu construí uma palavra para simular, e aí fiz de conta ali que as crianças estavam montando. Aí, o que eu fiz? Teatro, tá, gente? Aí, assim, agora vocês vão montando, vocês vão mostrando para a prof vai fotografar as palavras que vocês montaram. Então, é claro que eu não usei o celular estava guardado, desligado lá na minha bolsa. Mas eu fiz de conta, assim, que eu estava com o celular na mão. Ah, que legal, Pietro, você escreveu Maria, o nome da nossa personagem. Clique, e fiz de conta que eu estava fotografando. Em outro momento, eu fiz de conta que eu estava registrando também. Ah, que legal, a prof vai anotar essa sua ideia, muito interessante. Então, se você colocou aqui, né, você pode estar simulando também que você está fazendo essa observação, que ao longo desse processo ali, dessa proposta que está sendo desenvolvida, você realmente está prestando atenção naquilo que as crianças estão falando e estão fazendo, tá? Então, é uma dica aí, né? Como eu falei, como eu fiz e deu certo, que eu estou passando aqui para vocês também. Não é uma regra, né? Você pode só citar aqui e talvez você esqueça, não precisa se desesperar se esquecer. Mas se você lembrar e quiser dar uma simulada na hora ali que você está fotografando ou que você está anotando, né? Eu acho que é algo que vai somar aí no momento da tua apresentação, tá? E é importante que a gente anote aqui também. Aqui é um exemplo, né? Você não precisa... eu não quero fazer registro fotográfico, eu só vou anotar no meu bloco de anotação individual, beleza? Ou caderno de registro, né? Não sei como cada um chama aí, né? Caderno de registros, pode ser, né? Caderno de registros diário. Enfim, aí você vê aí qual é a nomenclatura que, né, você quer utilizar e você coloca aqui para anotar aonde você vai, que instrumentos você vai utilizar para observar as crianças. Porque se eu coloquei que eu vou observar e registrar, eu preciso registrar em algum lugar, certo? Então, você pode só observar também, né? Mas a gente não tem memória de elefante, né? Eu sempre falo nos meus cursos, a gente precisa, por isso que existe o registro, e o registro é tão importante nesse processo de avaliação, tá? Quem quer falar pode abrir o microfone e falar. Ellen, pode falar, amor. Vou fazer uma pergunta. Uhum. Nesse caso, quando fala sobre registro, né, fotográfico, como que funciona, assim, questão de legislação, tudo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito? E se, nesse caso, eu opto por esse tipo de instrumento? Uhum. Na banca, eu tenho que falar alguma coisa referente a isso ou não? Como que funciona? Você não precisa falar nada sobre isso. Se você utilizar a foto como um instrumento de registro, aí você vai colocar aqui que você vai fazer o registro fotográfico, né? Ou, por exemplo, gravação em áudio, também é outra forma de registro, né? É que aqui você está utilizando esse registro fotográfico, não é para divulgação da imagem das crianças, é como um instrumento de avaliação. Eu acredito, eu estudei os documentos de Curitiba, não vi nada falando ao contrário disso, né? Mas, como eu falei, você não está utilizando para colocar no teu Facebook o negócio, né, no teu Instagram, você está utilizando como um instrumento avaliativo. Entendi. Então, não vejo problemas, assim, não tem nada, né, que venha contra o registro fotográfico, tá?
Como eu falei, porque a gente está usando como um instrumento de avaliação, para que depois você retome ou filmar as crianças ali, né? Tá, Não vejo problema, porque você vai utilizar isso para você rever, né, aquele momento, avaliar aquele momento. E hoje, o uso das tecnologias está muito em alta, né? É diferente, como eu falei, de você fazer uma foto para colocar no Instagram, né? Mas você está fazendo algo para ser um instrumento de avaliação, então não tem problema, tá? É que eu não sei se eu vi no teu vídeo ou se eu vi no edital mesmo, que falava que se você meio que quiser abrir parênteses, vamos dizer assim, durante a sua aula, você pode, né? Para alguma coisa que você esteja fazendo, né? Só por isso que eu perguntei, se, tipo, se fosse fazer... É que como eu não trabalho na escola, então eu tenho dúvida em questão a foto, porque para mim que foto é uma coisa muito séria. A minha filha, ela estuda numa escola particular, lá você assina um documento, registram e postam em redes sociais e tal. Mas para mim, o município é um pouco diferente, né? Essa questão, olha, assim. Até a Silvia, que já trabalhou no PSS, aí pode até ajudar a gente com esse ponto aí. Lá no município de Joinville, que eu trabalho, também é enviada uma autorização para as famílias, do uso da imagem. As famílias que não autorizam, a gente não pode fazer registro fotográfico das crianças, mas a gente utiliza, sim, para fins de avaliação, de documentação pedagógica, elaboração de mini-histórias, né? Sempre com finalidade pedagógica, tá? Para isso é autorizado, né? Quem levantou a mão pode falar. Fala, Silvia. Conta aí para gente, então. Para finalidade pedagógica, para você ter um documento que mostra o desenvolvimento da criança, não tem problema nenhum as fotos. Isso. Inclusive, as crianças, as professoras vivem fotografando, né? A escola que eu trabalho coloca até no Facebook, mas são crianças assim que realmente elas assinaram lá o termo que os pais, as crianças não, os pais autorizaram, né? A imagem exposta, mas para a questão pedagógica, para avaliação, é um meio de instrumento, sim. Ah, legal, que bom. Foi o que eu imaginei também, a maioria das prefeituras, né, para a finalidade pedagógica, autoriza, sim, a questão da imagem com todos os cuidados, né? Com certeza também tem que pedir autorização para as famílias e tudo mais, mas a finalidade é pedagógica, por isso que eu não vejo problema, tá? E aí, Ellen, eu, na minha aula, na minha prática lá, como eu falei para ti, que eu simulei que eu estava fotografando, mas você pode falar também. Nesse momento, eu faria o registro fotográfico para avaliar as crianças, né, para retomar esse momento depois na hora da avaliação. Você pode falar, tá? Não precisa também fazer teatro de tudo, né? Porque como tá lá no edital, eu falei isso num vídeo também, né? Você pode abrir esses parênteses e explicar para a banca ali o que você faria naquele momento. Pode levantar, quem levantou a mão pode falar. Elisângela, fala, Elis. Oi. Então, referente a isso, então não preciso a todo momento estar fazendo teatro, eu posso falar para a banca o que eu estaria fazendo em sala de aula, isso? Pode. Tá explicando. Sim, assim, como eu falei, eles querem ver, se a gente for olhar lá os critérios que eles vão avaliar a tua entonação de voz, a tua relação, né, em sala de aula, a forma com que tu organiza a sala, como a Silvia falou. Então, você pode até pegar as carteiras e colocar ali em dupla, em grupos, né, para mostrar ali que você estava fazendo ou falar, né, crianças, agora vamos juntar as mesas, organizar equipes de 4, né, até para ganhar tempo, não ter que mexer com a carteira, você pode falar. E aí você abre parênteses, né, como eu falei, você está simulando, né, então, crianças, agora a gente vai brincar com o alfabeto móvel, vamos montar as palavras que a gente construiu aqui no quadro, que eram as palavras-chave do texto. Que palavras a gente construiu lá na sala? Maria, Ana, Ria, né? Estou falando lá do meu plano até, estou relembrando. Legal, então vamos lá, Maria, como que a gente faz Maria? Isso, começa com a letra M, igual da professora. Nesse momento eu estou simulando, tá? E eu vou estar simulando, eu simulei assim para a banca. Agora vocês vão montar as palavras de vocês em duplas, vamos ver as duplas que conseguem. Aí, nesse momento, as crianças estariam atuando, então aí você pode abrir o parênteses e falar para a banca,
Enquanto as crianças estão montando as palavras, eu vou estar circulando, fazendo as mediações e também o registro fotográfico. Então, percebe? Você está simulando, aí você dá uma pausa e abre um parênteses para falar aquilo que você faria naquele momento ali, né? E depois você retoma. Muito bem, todo mundo terminou? Nossa, foi muito legal. Agora vamos ajudar a guardar o alfabeto móvel, porque a nossa aula está terminando, e nós vamos voltar para a sala para guardar o material e esperar a chegada dos pais. Vamos lá, crianças, vamos guardando? Aí você finaliza. No caso aqui, né, que eu estou contando um pouquinho da minha aula lá, finalizei a aula e no caso, tinha dado os 15 minutos exatos. Quando eu falei essa frase aqui que eu contei para vocês, né, vamos guardar agora o alfabeto para voltar para a sala e aguardar os pais. Eles me avisaram que tinha finalizado o meu tempo e foi certinho ali no tempo que eu havia planejado. Então, é assim, você simula e você vai abrindo parênteses quando você quer dar alguma explicação para a banca. Pode falar, Silvia, fala. Ai, desculpa, estou fazendo almoço e falando com vocês. É que eu vai lá. Fora. Então, eu queria perguntar se a gente vê o cronograma passando, para a gente ter uma noção do tempo na hora. Não vê. O que eu até coloquei lá na nossa aula de hoje à noite, tá? Eu levei relógio de pulso e eu usei o relógio eles não proíbem de você usar relógio no braço, tá? Eu não usei o celular, né? Deixei o celular guardado, mas de vez em quando eu né? Dava aquela disfarçadamente, ou quando ia escrever no quadro lá, dava aquela olhada para dar uma controlada no tempo, tá? Ah, legal, obrigada. Mas se você não tem o hábito de utilizar relógio, ou se vai que eu não vi nada disso no edital proibindo o relógio, assim como não tinha no edital de Colombo, no de Curitiba eu não achei também. Mas sei lá, vai que na hora eles olham o teu relógio e mandem você tirar. Isso, a chave disso é o ensaio, tá? Então, a gente precisa ensaiar muito, ensaiar na frente do espelho, ensaiar com crianças aí, né, filho, sobrinho, vizinho. Vocês vão ensaiar comigo, né, quem vai fazer mentoria individual, a gente vai ensaiar, vai marcar o tempo, tá? Para que você dê conta, né, para que você leve esse negócio aí prontinho dentro dos 15 minutos, tá? Tem tolerância de 5 minutos para menos. Então, se você terminar em 10 minutos, 11 minutos, não tem problema. Você terminou, você avisa a banca, finalizei, pronto. Você só não pode passar dos 15, tá? Se extrapolar os 15 e ficou faltando coisa, né? Aí, paciência. O que uma professora do cursinho que a gente fez, né? Quem fez o cursinho Solução lá com a professora Cristiane Denardes falou, ela já participou de bancas, tá? Ela é professora da UFPR. Ela disse assim, que se você, naqueles 15 minutos, você conseguiu alcançar ali todos os critérios que a banca precisava observar, de entonação de voz, postura, né, circulação ali na sala, relação com as crianças, tudo mais, todos aqueles critérios que estão no edital, mesmo você não tendo terminado aquilo que você planejou, isso não vai ser descontado, tá? Então, segundo ela, não tem problema. Mas, para garantir, eu acho que a gente tem que montar um plano que a gente dê conta de apresentar em 15 minutos. Eu não... por exemplo, ela é uma professora, mas são milhares de professores da UFPR que participam da banca, né? Lá em Colombo, eram várias salas, cada sala com 2 professores. Cada um, né, tem um olhar para isso, né? Talvez esse seja o olhar particular dela, tá? Mas... É só para, tipo assim, se você não deu conta, faltou uma coisinha, né? Faltou você finalizar uma estratégia. Segundo essa professora, ela disse que a gente pode ficar tranquilo, que não tem problema. Agora, para garantir, eu acho que a gente tem que ensaiar e deixar bem redondinho para dar conta ali nos 15 minutos, né? De apresentar tudo aquilo que a gente havia se proposto, tá? E aí, gente, só para finalizar aqui, não esqueçam de assinar, de colocar a data. Que data que a gente coloca? Do dia da nossa apresentação. Então, está marcado lá para o dia 20 de janeiro. Essa vai ser a data que a gente vai colocar aqui, tá? Assinar bonitinho, levar 2 vias para entregar para a banca e leva uma via, né? Deixa em cima da mesa ali, né? É o teu planejamento, né? É legal que a banca veja ali que você está com o planejamento em mãos, né? Que você vai seguir aquilo que você se propôs, tá? E leve 2 vias para entregar para a banca, assinado bonitinho.
Certo? Acho que já deu uma hora aqui, deixa eu tirar essa tela que fica infinita. Deu uma hora já de conversa. As meninas da educação infantil, a gente vai trabalhar melhor na mentoria individual. A gente pode depois até fazer um outro dia, talvez um vídeo aqui só sobre o currículo da educação infantil, tá? Que hoje não deu tempo, já deu uma hora, né? Mas não é muito diferente, é mais a adequação ali só da parte de objetivo e conteúdo, né? Porque daí a outra parte ali, material, estratégias e avaliação, é a mesma coisa, né? A gente só vai precisar adequar ali a linguagem para a educação infantil dos objetivos e do conteúdo, tá? Da primeira parte. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Legal? Hoje à noite, para quem está na mentoria individual lá, 7 horas, vamos continuar falando sobre tudo isso. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, tá? Porque hoje à noite a gente tem um tempo maior, certo? E aí amanhã também começa a nossa mentoria individual, né? Com os horários que vocês agendaram, tá? E aí, para o grupo do Solução, a gente pode marcar mais encontros também para a gente, quem sabe, treinar, né? A gente marca aí outros momentos. O que vocês quiserem, vocês mandem lá no grupo, que aí a gente vai marcando para a gente se preparar também e ir estudando aí esse momento da prova didática. Certo? Cadê o William? Fala, Thaís. Eu não marquei, eu não agendei a mentoria individual. Tá. Mas você tá lá no grupo, né, Thaís? Tô. Ah, tá. Depois tu me chama ali no particular, daí a gente combina. Tá. Tá bom? Oi, William. Saudade, menino. Tu chegou no final já? Chegou só para foto. Gente, vamos abrir as câmeras aí, quem consegue, para a gente fazer uma foto? Que aí eu coloco lá no Insta do baú, daí vocês... E eu boto nos grupos também, tá? Aí vocês me marcam, eu marco vocês. Quem eu tenho lá no Insta, eu vou marcando. E quem eu não tenho, me dá um oi lá, que daí eu marco depois, tá? Então, vamos lá. Obrigada, Adri. Hoje tinha bastante gente no grupo, nem vi todo mundo. Quem pode abrir a câmera, abre aí. Dá aquele sorriso bonito. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se deu certo, tá? Às vezes eu bato errado. Só um pouquinho. Deu certo. Deixa eu fechar aqui a gravação. Finalizar. Como é que é o teu Insta?